Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, tudo bem, meus irmãos? Hoje estamos já na lição número 10. Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Que ótima lição, maravilhosa lição. E obrigado a você, que você está aqui a primeira vez. Deus te abençoe, seja bem-vindo e já está convidado a se inscrever no canal. Tem um sininho na parte superior à sua direita, clica nele e depois compartilha com mais pessoas que você puder abençoar. Muito bem, aí está nosso tema, Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Então, vamos aqui no texto áureo. O texto áureo diz assim: acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Gênesis 28, versículo 16. Olha que texto maravilhoso que nós temos aqui. Quando Jacó, né, está numa viagem, tá? E ele dorme com um travesseiro de pedra. E ele tem um sono maravilhoso, tá? Isso é interessante, meus amigos, meus irmãos em Cristo, tá? Que vocês possam compreender, né? Como Deus trabalha em circunstâncias adversas. Mas vamos aqui para a nossa verdade aplicada. Disse: para sermos bem-sucedidos na jornada cristã, precisamos ter consciência de que em todo tempo dependemos das bênçãos de Deus concebidas por graça. Temos três objetivos: falar sobre os movimentos de Jacó, fuga e busca, e ensinar que Deus tem coisas melhores para nós. Mostrar que Deus estava com Jacó, ok? Texto de referência, Gênesis 28, versículos 12, 13 e 15 ao 17. Você lê aí, por favor. Eu já vou para a nossa introdução, onde diz... veremos na presente lição, o processo pelo qual Deus conduziu Jacó, visando o desenvolvimento do seu glorioso plano de redenção. Bem-aventurado todo aquele que aproveita as oportunidades e responde ao agir de Deus com fé e submissão ao seu propósito para o seu povo. Então, meus amados, isso aqui nos faz pensar um pouquinho, tá? O quanto que cada um de nós tem aproveitado as oportunidades e o quanto nós temos tido discernimento para perceber o agir de Deus. Tá? É muito importante a gente sempre estar pensando que oportunidade Deus está me dando na circunstância que eu estou passando, ok? Fugindo do homem em busca de Deus. Jacó crê na importância da bênção, fugindo para o encontro com Deus, um encontro com o Deus de Abraão. Fugindo do homem em busca de Deus. Nesta lição, veremos dois movimentos na vida de Jacó. Sua fuga do seu irmão, que quer matá-lo, e sua busca por Deus, que quer abençoá-lo. Jacó crê na importância da bênção. Jacó não é apresentado pela narrativa bíblica como um herói, embora tenhamos a tendência de fazê-lo. Tá? Ele era o menor, né? Ele mentiu, tá? Ele era introvertido, oportunista, trapaceiro, inseguro, né? Porém, há nele um ponto positivo que coloca em posição de receber a graça de Deus. Jacó desejava mais de Deus. Ainda precisa amadurecer para ser o que Deus quer que ele seja. Meus amados, aqui nós temos alguns pontos que é popularmente conhecido, tá, acerca de Jacó. Mas eu fico pensando comigo mesmo como seria nós pensar um pouquinho nesses pontos, tá? Às vezes nós colocamos, né, normalmente é conhecido Jacó como trapaceiro, tá? E já que eu vou citar um versículo para você entender bem, né?
Alguns colocam Jacó como aquele que enganou, é um enganador, é o trapaceiro, é o oportunista, tá? Mas vamos entender um pouco, né? Aqui a pessoa de Jacó, tá? E vamos também ter em conta, tá? Que ele é um ser humano igual a todo mundo, tá? Ele não é herói, mas tem limites igual a todo mundo. Eu trouxe aqui um pensamento, tá? O que traz a manifestação do poder sobrenatural de Deus é reconhecermos a nossa limitação natural. Isso é importantíssimo, tá? O que traz, tá? A manifestação do poder sobrenatural de Deus é reconhecer a nossa limitação natural. Enquanto eu não reconhecer minhas limitações naturais, o sobrenatural de Deus não manifesta na minha vida. Então, vamos pensar bem nisto, tá? Vamos colocar na posição de Jacó. Bom, fugindo para encontro com Deus. Depois que é abençoado no lugar de Esaú, Jacó é enviado para Arã por ordem de Isaac, seu pai, por meio de conselho, tá? Eu coloquei conselho e coloquei entre aspas a palavra manipulação, tá? Vamos entender essa mãe, né? Mãe de Rebeca, a mãe que é Rebeca, né? Mãe de Jacó, tá? Veja, Esaú está decidido a matá-lo, né? Para fazer Isaac concordar com a ideia, Rebeca disse que sentiria desgosto de vida se Jacó se casasse com mulheres estrangeiras, como fez Esaú. Em sua pior agonia, Deus está preparando o melhor para ele. Olha, meu irmão, minha irmã, perceba aqui, tá? Essa mãe, ela ouve, tá, que um filho, né, que é o Esaú, já determinou matar seu irmão, tá? E também ela vê que na área que eles estão, não tem mulheres da mesma linhagem, semita. Então, ela está certo em aconselhar, tá, para Jacó, ele ir, né, buscar uma esposa para ele, né, e também, assim, livrar ele, né, do caso da morte, ok? Um encontro com Deus de Abraão. Até esse momento, na vida de Jacó, Javé já era o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaac, mas ainda não era o seu Deus. Este encontro vai mudar tudo. Jacó pensa aqui em sobreviver a seu irmão e encontrar uma esposa em Harã. Ao se deitar, é, ao fim do dia de longa viagem, adormece sobre uma pedra e tem um sonho espiritual, tá? Eu acho interessante isso, que não importa se o teu travesseiro que você tem é incômodo, importa o sonho que você tem, tá? Os fatores externos não podem determinar os fatores internos. Isso é muito importante você perceber, tá? Perceba, por favor, tá? Que o que nos faz pessoas diferentes, tá? Não são os fatores externos, são os fatores internos, tá? Qual o desejo do teu coração, qual o tuas motivações, tá? É isso que vai fazer a diferença. Coisas melhores de Deus. Promessas imutáveis de um Deus imutável, um pecador se converte, o pai de príncipes. Não sabemos o que o nosso futuro nos reserva, principalmente se estivermos vivendo um presente turbulento, resultado de um passado de tropeço. Mas Deus tem coisas melhores para nós, tá? É isso importantíssimo. Se nós estamos procurando viver dentro, tá, daquilo que Deus propõe, Paulo disse que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Eu sei que pode ser algo bem incômodo, né? Esse momento que está passando, tá? Mas sempre foque, Deus tem algo melhor para mim. O que eu posso fazer que está ao meu alcance? Temos que ter esse discernimento, tá? E pensar, né? O que Deus está preparando para mim, que sempre será algo melhor, ok?
Jacó já havia recebido as promessas de bênçãos do pacto por meio de seu pai Isaque. Agora, porém, ele está recebendo isso do próprio Deus. Com isso, Deus está aprovando Jacó como escolhido. As mesmas promessas confirmam que se trata do mesmo Deus. E é este Deus que Jacó e seus descendentes terão com eles por toda a sua história. Então, Gênesis 28, 10 ao 22, vemos que Deus abençoa Jacó, tá? Com as mesmas bênçãos que Abraão tinha. Tá? Isso é importante, que essa bênção, né, que o pai já tinha orado por ele, já tinha abençoado ele, tá? Mas agora uma experiência particular com Deus. Jacó entendeu que estava na casa de Deus. E Jacó, neto do crente Abraão e filho do crente Isaac, agora irá se converter. Os sinais de conversão em Jacó servem muito bem para testar a nossa. Agora, nós pensando aqui em Gênesis 28, tá? Disse aqui no texto que ele ofereceu uma oferta de libação ao Senhor. E tudo que vemos em Jacó entrega, né? Aqui no caso de Gênesis 28, tá? Quando Jacó, né, está fugindo do seu irmão, tá? Ele tem um encontro com Deus, né? Ou num sonho, né? Ele vê uma escada onde anjos descem e sobem, tá? Essa escada é como se fosse um zigurates, que é um templo, né? Onde havia várias escadas, tá? De pedras que subiam até um lugar bem alto. E nesse momento, né, Jacó entrega todo o seu ser. Tá? Isso é importantíssimo, tá? Na medida que nós entregamos, nos esvaziamos, mais nós recebemos de Deus. Isso é muito importante, tá? O quanto eu me esvazio de mim mesmo é o quanto que eu me preencho de Deus. Todo espaço vazio abre espaço para algo novo, tá? Então, se eu me permitir escolher a presença de Deus, tá? Eu me esvacio na presença de Deus e Deus preenche. Quando eu digo preenche, eu quero dizer a gente se subordina a Ele, tá? 2.3, Pai de príncipes. Para os judeus, Deus era o Senhor da vida e por isso o nascimento de uma criança era a bênção do Senhor. E um ventre estéril, uma ação divina de fechar a madre. Tá? Então, muitas vezes, a mulher não ter filhos era interpretado, né? Às vezes mesmo como maldição, tá? Ou, tá? Como uma ação de Deus fechar a madre dessa mulher, né? Nesse caso de Jacó, ele ora, tá? E ele tem filhos, né? Resumindo, tá? Ele gera 12 príncipes. Uma das esposas, que é Raquel, até então não lhe havia dado nenhum filho, pois era estéril. Tá? A angústia de Raquel se transformou em oração e esta oração foi ouvida. Então, todos os filhos de Jacó tá, juntam 12 príncipes, tá? Junto com os filhos de Raquel, ok? Deus conosco, Deus abençoador, foge, eu estarei com você, marcado por Deus. Jacó nunca poderia imaginar como a vida dele se tornaria tão abençoada, apesar dele ser quem era. Mas Deus resolveu cercá-lo de bênçãos e estar com ele o tempo todo, ou todo o tempo. A sorte de Jacó realmente foi mudada por Deus depois de sua conversão. Ele encontra sua esposa e a enxerga como resposta de Deus. Porém, seu sogro Labão o engana, dando a ele sua filha mais velha, Leia, ao invés da mais nova, Raquel. Jacó acaba tendo que trabalhar 14 anos de graça para ficar com sua preferida. Mas Deus resolveu abençoar Jacó em tudo, né? Interessante, né? Quando há o amor, né?
claramente manifesto aqui, tá, com Jacó, diz que o tempo, 7 anos, foi como pouco diante dos seus olhos, né? E o amor realmente, né, Paulo disse aos Coríntios, tá, que a maior força que tem o ser humano é o amor. Hoje eu estarei com você, né? Pode parecer estranho ouvir Deus dizer foge. Agora, meus amados, eu coloquei aqui, tá, uma palavrinha, né? Porque nos autores ele coloca em Gênesis 31:3 como foge, tá? Mas no hebraico é shubá, shuba, tá? É retornar, voltar, tá? Então Deus não está orientando que fuja, mas que volte. Veja na NVI, volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você, tá? Tanto também se você for na revista corrigida, na Almeida Revista Atualizada, tá? E no próprio hebraico, é retornar, voltar. Aqui não há fuga, tá? Agora, nem toda a esperteza do mundo pode prejudicar aquele que Deus decidiu abençoar, né? Aqui esse é o ponto, tá? Jacó ficou na casa do sogro, ele foi abençoado, tá? E nós já vemos, né, com grande riqueza, abundância, Deus lhe prosperou. Ou seja, os planos que Deus tinha para Jacó já não estavam mais naquela terra. Então, essa é a orientação de Deus, tá? Para que volte para a terra de seus pais. Marcado por Deus. Deus já havia mudado o coração de Jacó quando se revelou a ele em Betel. Porém, olhas por meio, né, de uma escada que tocava do céu à terra. Mas agora, em Peniel, ele declara que viu a sua face e continuou vivo. Jacó segue mancando, porém abençoado por Deus. O servo de Deus não será mais conhecido como agarrador de calcanhar ou suplantador, Jacó, mas sim como guerreiro de Deus, Israel. Bom, agora, tá, eu gostaria de levar para você a compreender o texto com os textos bíblicos, tá? E eu estou pegando esse fundamento do léxico Strong, tá? Que é o grego, né? Veja, primeiro ponto, tá? Jacó, tá? Literalmente, como se define, tá? Jacó é aquele que segue de perto, pisando o calcanhar, tá? Ou seja, é quando a criança, né, Jacó nasce segurando o calcanhar do irmão, tá? O pai olha isso, né? Veja Gênesis 25:26. E depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó, que é calcanhar. Ou, tá? Traduzindo do hebraico, tá? É aquele que segue de perto, pisando o calcanhar, ou seja, aquele que prevalece, tá? E ultrapassa, tá? É como se fosse numa corrida, tá? Jacó estaria correndo, tá? Bem perto, né? Seria pisando o calcanhar, né? É isso mais ou menos que diz, tá? Que está correndo bem próximo, tá? E ele prevalece nessa competição e ultrapassa o seu oponente, tá? Então, por isso, o pai Isaac, quando vê a criança, disse assim: esse menino é alguém que prevalece, tá? Esse menino é Jacó, tá? Isso é importante, tá? Então, o pai não está colocando no Jacó o nome de enganador, tá? Seria um absurdo, né? Um pai olhar para o filho e dizer assim: esse aqui é meu enganador. Não está falando isso, mas aquele que prevalece, tá? Veja em Gênesis 25:26 também, aliás, desculpa, aí é 32:28, tá? De Jacó promovido Israel, pois como príncipe, agora esse é o texto, tá? Como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste, tá? Isso é Gênesis 32:28, tá? Você confere aí, por favor, né, que eu acabei colocando outro texto de Gênesis 25. Vamos conferir aqui logo, tá? Só para você ter certeza, Gênesis 32, versículo 28.
Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. É 32, 28, ok? Então, vamos fazer o seguinte: você está aí, eu vou corrigir aqui ao vivo para você, tá? Vamos corrigir, né? Ok? Isso, muito bem. E, então, no texto, tá? Agora sim, tá? Gênesis 32, 28, tá? Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, veja que o anjo do Senhor, ele, né, pergunta a Jacó: qual é o teu nome? Ah, por que que o anjo pergunta? Não sabia? Sabia. Mas por quê? Porque às vezes nós nos esquecemos quem somos. Presta bem atenção nisso. Jacó, quando seu pai viu ele nascendo, ele disse: esse meu filho vai ser alguém que prevalece, tá? Alguém que persevera. Só que Jacó esqueceu-se de que ele é um homem perseverante, que ele tem sim garra dentro dele, tem capacidade de prevalecer. E nesse momento, o anjo disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então, tá? Aí Deus amplia, quando a pessoa toma consciência quem ele é, Jacó toma consciência que ele é alguém que prevalece, Deus amplia, expande esse potencial de Jacó, dizendo: pois agora você será Israel, porque além de prevalecer com os homens, tu prevaleceste com Deus, lutaste com Deus e prevaleceste, tá? Então fique claro para você que Jacó nunca significou enganador. Ah, mas de onde vem isso? Vem nesse texto de Gênesis 27 e 36. É Esaú que chama Jacó de enganador. Veja só. Disse, né, Esaú, disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. Então, a maioria das pessoas lê esse texto e acha que o nome Jacó significa enganador, e não. Tá? Na verdade, é o que ultrapassou. Tá? Se você vê a palavra enganador, tá? No hebraico, aqui em cima, tá vendo aqui? É o lado do calcanhar. E se você vê a palavra em hebraico, tá? Enganado ou ultrapassado, tá? São muito parecidas, tá? Está aqui, a diferença aqui tem um pontinho e aqui tem um risquinho, tá? Então são palavras muito parecidas. A palavra aquele que prevalece com aquele que engana, tá? E Esaú, ele faz a conexão da palavra, faz um trocadilho dizendo que o nome de Jacó significa enganador, tá? Mas nunca foi, tá, o nome dele enganador, tá? Na verdade, é o homem que prevalece, e Deus faz lembrar a Jacó que ele é o homem que prevalece. Meu amado irmão, minha irmã, quero convidar você a pensar quem você é. Será que você é alguém, né, que você se deixa levar por aquilo que os outros chamam você, ou você é alguém que sabe como Deus enxerga você, como Deus vê você e como Deus te chama? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, tá? Toma posse disso que você é, viva como isso e desfrute os resultados disso. Amém? Deus abençoe. Nos falamos sobre os movimentos de Jacó. Porque busca, ensinamos que Deus tem coisas melhores para nós e mostramos que Deus está com Jacó. Deus os abençoe, meus amados. Uma boa EBD, a paz do Senhor Jesus.